Havendo o número legal, pedimos a proteção e as bênçãos de Deus para declararmos aberta a presente sessão. Senhor secretário, fará a leitura da ata da sessão anterior. Ata da 9ª sessão ordinária, segundo período legislativo ordinário, 4ª sessão legislativa, 16ª legislatura, realizado no dia 16 de agosto de 2016, sob a presidência do vereador Ailton Araújo, presidente, secretário dos vereadores Pedro Paulo, primeiro secretário. Havendo no regimental, o senhor presidente declarou aberta a sessão. Pequeno expediente. O primeiro secretário leu a ata da sessão anterior, que foi aprovada. A seguir foi lido o expediente. Projetos de lei do vereador Tonino Farmácia, 014-040-2016, declara utilidade pública a Associação dos Pais, Mestres e Funcionários do Colégio Estadual Paulo Leminski, do prefeito, 05-00101 de 2016, que dispõe sobre a outorga de concessão de direito real do uso do espaço aéreo ao Jardim das Américas, Administração Patrimonial Limitada, para a construção da passagem suspensa para uso exclusivo de pedestres sobre o nível de rua da rua Marcos Ismanhoto, interligando as edificações sobre os imóveis que especifica e dá outras providências. 05-102 altera a denominação da Coordenadoria Municipal da Defesa Civil, Comdec Curitiba, criada pela Lei 11.645, de 22 de dezembro de 2005. Emenda modificativa, vereador Johnny Estica, 034-0029, 2016. A proposição 005-95, 2016. Requerimentos, anexação de documentos e processo projeto, do vereador Tiago Gever, 045-21, 2016. A proposição 14-18, 2016. De justificativa de falta de sessão por doença no julgá-lo, representação oficial dos vereadores Felipe Vaga Cortes, 05669, 2016. A sessão no dia 15, 16 e 17 de agosto. Tonino da Farmácia, 05667, de 2016. A sessão no dia 15 de agosto. 05671, 2016, sessão do dia 16 de agosto. A pedido de informações de oficiais do município, vereador Galdino, 062286, 2016, sobre a atual situação funcional da primeira-dama Márcia Fruit. De pedido de informações de oficiais internas, os vereadores 6403, 2016, sobre o evento, primeira edição do Churrasco Curitiba, imóvel integrado ao patrimônio público, dos votos de pesar, vereador Tito Zeglin, 7857, 2016, a família do senhor Hiroshi Koto. O senhor presidente informou que as proposições lidas terão encaminhamento regimental e que depende da deliberação plenária serão apreciadas segundo a parte da ordem do dia. No horário do pequeno expediente, só para o vereador Galdino, reportou o seu projeto eleitoral mencionando o crescimento de número de candidatos. Chicarelli comentou a respeito da postura da candidatura à prefeitura, o senhor Rafael Greca, fazendo uma analogia à trajetória política do atual prefeito. A ordem do dia estavam presentes 32 vereadores, conforme o painel eletrônico. Entraram em segundo turno discussões do projeto de lei 010-002-2016 sobre alteração de denominação do bem público conferida à Lei Municipal 14.237, de 19 de abril de 2013, 005-047, que institui o âmbito do município de Curitiba a distinção honorífica na Semana Nacional de Trânsito. Em discussão, votação global e simbólica foram aprovados conforme o painel eletrônico. Entrou em segundo turno discussão do projeto de lei 06-007, 2016, que concede o título de cidadão honorário de Curitiba ao Procurador-Geral da República, Deltan Martinazzo Dallagnol. Na discussão, o vereador Carla Pimentel enalteceu o extenso currículo do homenageado na área advocatícia, mencionando seu destaque em prol da transformação do cenário político brasileiro. Foi apartado dos vereadores Zé Maria, Sabino Piccolo, Bruno Pessutti, Julieta Reis, Jorge Bernardi, Tito Zeglin, Ademir Manfrão, Tigo Cusmo e Serginho Posto. Em votação global e simbólica, aprovado conforme painel eletrônico. Entrou em primeiro turno de discussão do projeto de lei 09014 de 2016, que denomina de professora Regina Pagoraro Esponhouse, um dos logradouros públicos da capital ainda não nominados. Parecer das comissões competentes, explicado diário da Câmara. Em discussão, votação global simbólica foi aprovado conforme painel eletrônico. Na segunda parte do dia foram discutidos, votados e aprovados os requerimentos. Votos, congratulações e aplausos. O vereador Dona Lourdes, 73.301, 2016, o Conselho Regional
bibliotecomia da 9ª Região, por ocasião do seu cinquentenário, justificativo da falta de sessões de atividades inerentes ao mandato, vereador Pedro Paulo, 402, 219, segunda chamada do dia 16 de agosto, ainda foi discutido, votado e aprovado o requerimento justificativo de falta de sessões inerentes ao mandato, vereador Noêmia Rocha, 402, 217, segunda chamada do dia 10 de agosto. Para encaminhar a votação, o vereador Pedro Paulo manifestou favoravelmente, no entanto, ponderou que os pares que atentem às justificativas por faltas devem ser plausíveis, em concordância com o que está previsto no regimento, não causando prejuízo às grandes marias dos vereadores que são assíduos. Conforme acordo de lideranças, estavam presentes 32 vereadores. Senhor presidente, encerrou a sessão, convocando outra ordinária para segunda-feira, 22 de agosto, hora regimental, hora do dia, publicado no Diário da Câmara, do que constava para nós, Jaqueline Durando e Maria Inês Vrubel. Redatoras, lavamos a presente ata, depois de lida, votada, será assinada pela Comissão Executiva. Aqui já foi. Está em discussão a ata que acaba de ser lida. Não havendo objeções, declaramos-la aprovada. Senhor secretário, fará a leitura do expediente de requerimentos encaminhado pelos senhores vereadores. Iniciativa Hélio Verbisky, justifica não comparecimento à sessão do dia 17 de agosto de 2016. Jorge Bernardi, institui a semana de orientação sobre os perigos de sacudir o bebê. Paulo Salamone, denomina de Praça 29 de agosto, Dia do Paraná, a área pública de lazer da capital, conforme especifica. Rogério Campos, justifica não comparecimento à sessão do dia 16 de agosto de 2016. Sabino Piccolo, solicita informações sobre o porquê do serviço de remoção de animais mortos não é mais realizado pelo setor competente da Prefeitura Municipal de Curitiba e se existe algum estudo para suprir essa necessidade. Toninho da Farmácia justifica não comparecimento à sessão do dia 17 de agosto de 2016. Zé Maria, substitutivo geral, projeto de lei ordinária, proposição 929 de 2016, que denomina de vereador Altair Joca, um dos logradouros públicos da capital ainda não nominados. As proposições lidas terão seu encaminhamento regimental, com exceção daquelas que dependem da deliberação do plenário, as quais serão apreciadas na segunda parte da ordem do dia. Primeiro orador inscrito, vereador professor Galdino. Bom dia a todos, bom dia a eleitora Galdino, bom dia o eleitor Galdino que nos acompanha através da web, Rede Mundial de Computadores. E desejo a você, eleitor Galdino, uma boa semana. A Olimpíada terminou e agora teremos que conviver com o legado olímpico. Nós temos um papel importante para que um legado exista. Como parlamentares, precisam cobrar mais dos governantes, incentivos verdadeiros para atividades esportivas além do futebol. A partir de agora, vou começar uma campanha para que os jovens tenham incentivos municipais, incentivos estaduais e incentivo federais. Além da tradicional lei de incentivo ao esporte, o modelo mais interessante é o modelo americano, onde os medalhistas olímpicos recebem uma premiação em dinheiro toda vez que conseguirem uma medalha de ouro ou de prata ou de bronze. Haja vista que United States of America, North America, eles obtiveram 121 medalhas. Número interessante, o 21, né? 121 medalhas e o Brasil apenas, um continente grande desse, apenas 19. E aqui dentro de casa, hein? Então eles vieram aqui e levaram as medalhas. Nós precisamos ter realmente
um incentivo diferente, né? Onde o modelo americano, esse modelo interessante, é onde os medalhistas olímpicos recebem premiação em dinheiro, como eu já disse, né? Para despontar. Nós precisamos ter comprometimento com a causa esportiva. O recurso não precisa vir necessariamente dos cofres públicos. Pode vir da loteria esportiva, por exemplo, ou até mesmo de multas aplicadas aos condutores, no caso de automóveis, infratores. Precisamos reconhecer nossos esportistas. Necessitamos também criar uma política esportiva de resultados. Nós somos uma nação de 200 milhões de habitantes. A Hungria, por exemplo, tem uma população de 10 milhões de habitantes. E o aproveitamento dela foi melhor do que o do Brasil. Nós tivemos 7 medalhas de ouro e a Hungria 8. Quero dizer que, apesar de ter sido nossa melhor participação nas Olimpíadas, nosso desempenho poderia ter sido diferente, poderia ter sido melhor, porque temos uma população maior e com potencialidade. Nossas escolas estaduais e particulares precisam adotar um compromisso diferente do de hoje. As escolas precisam encarar o esporte com seriedade para a formação de atletas. Depois, as universidades devem seguir o mesmo caminho, porque o início da prática esportiva começa na infância e continua na juventude. Eu afirmo e reafirmo que nós não podemos ser coadjuvantes. Não podemos ser coadjuvantes. E por esse motivo, precisamos incentivar os nossos melhores atletas, oferecendo, além da estrutura, uma perspectiva de futuro. Hoje o futuro está garantido para o futebol, mas para outros esportes a expectativa é baixa. Por isso, precisamos de políticas públicas diferentes para daqui a uns 10 anos. Então, por isso precisamos de políticas públicas diferentes para os próximos 10 anos, que não deixem nossa cidade, nosso país em segundo plano nas competições. Para Curitiba formar atleta e que seja realmente uma cidade modelo, depende do nosso parlamento, cobrando prefeitos, governadores e presidentes para a política pública para o setor. É isso aí, muito obrigado. Próxima oradora escrita, professora Josete. Senhor presidente e demais presentes, hoje eu gostaria de falar sobre um tema que, no meu entendimento, é central para nós que debatemos a escola pública e queremos avançar na qualidade, entendendo que os nossos estudantes, e isso eu me refiro a todos os níveis de ensino, desde a educação infantil até o ensino superior, eles têm o direito de ter acesso a uma escola de qualidade, com condições dignas, né, indo para além da infraestrutura, mas também debatendo a questão da gestão da escola. E, nesse sentido, eu acredito, enquanto legisladora, e também enquanto alguém que se forjou a partir da luta em defesa da escola pública, seja no chão da escola, seja
na direção do sindicato, que nós só conseguiremos efetivar uma escola de qualidade quando nós garantirmos uma participação popular efetiva. E quando eu falo disso, eu me refiro a instrumentos que hoje já existem, mas que, infelizmente, acabam em diversos municípios, e Curitiba não é diferente disso, ficando relegados a um espaço burocrático. Um desses instrumentos é o Conselho de Escola, onde, através desse colegiado, que tem na sua composição representação dos diversos segmentos que compõem a escola, cada segmento, né, pelo menos na teoria, deveria eleger de forma democrática os seus representantes. Então, representantes de pais, de estudantes, de professores, de servidores da escola, dos servidores, né, que, nesse caso, têm a função direta, né, de trabalhar com os alunos, que são as professoras e professores. Todos eles deveriam ocupar esse espaço de forma qualificada e fazer o debate desde a questão da infraestrutura da escola até a questão pedagógica. E, infelizmente, nós não tivemos à frente da gestão administrações que valorizassem esse espaço. E os conselhos de escola se tornaram meras figuras, meros espaços figurativos, onde, infelizmente, o debate acaba não acontecendo, onde são apenas, muitas vezes, cada segmento são, na verdade, induzidos a referendar o que a direção da escola ou o que a administração municipal aponta. Para nós construirmos democracia de verdade, e essa democracia se espraiar para a sociedade como um todo, na escola nós também temos que fazer desse espaço um espaço de participação efetiva, com cada representante dos segmentos levando para o espaço do conselho as demandas, podendo fazer uma análise crítica, apontando as ações positivas da escola, mas também apontando aqueles aspectos que a escola precisa avançar. E, dentro disso, garantir uma escola que garanta a inclusão e respeite os seus alunos na sua diversidade. E acredito que, para isso, nós temos muito a avançar ainda. Nesse momento eleitoral, enquanto educadora e enquanto representante dos diversos servidores do município, eu entendo que trazer esse tema é fundamental para que nós tenhamos um debate aprofundado acerca da educação e o grande desafio da rede municipal de ensino, que é apontar a questão curricular e a necessária ação de todos e todas para que esse currículo represente os anseios. Próximo vereador inscrito, vereador Chico do Beraba. Abro mão, senhor presidente. Abre mão. Próximo inscrito, vereador Chicarelli. Bom dia a todos. Novamente aqui com meus pedidos de informações. Esse último que agora vou ler para os senhores. Eu perguntava e perguntei ao Executivo Municipal, especialmente à Secretaria de Finanças, quanto essa Câmara, o Legislativo, havia retornado dinheiro à Prefeitura, ou deixado de receber, ou até mesmo
o Executivo se apropriava de juros que eram legalmente, após um período, deveriam ser devolvidos à Prefeitura de Curitiba. E minhas projeções aqui, até o final dessa legislatura, eu acredito que a Prefeitura e esse Legislativo vai colaborar com a cidade de Curitiba, como o nosso presidente falou. Na minha opinião, colaborar com o prefeito de Curitiba. Uma quantidade de mais ou menos 120 milhões de reais. Pasmem, senhores. Está até na hora de nós, colegas, os futuros presidentes, pensar já em abaixar o orçamento da Câmara e mandar esse dinheirão para uma fonte segura, né? Que seja aí, por exemplo, na minha opinião, a habitação. Então essa é uma ideia que eu trago para os senhores, para os novos postulantes à mesa executiva. Se fosse eu, já cortaria, né? Já entraria com uma alteração aqui, ou alteração na Prefeitura, que diminuísse a quantidade de verba que viria a esse Legislativo, porque está vindo dinheiro demais. Está a prova aqui. A economia foi boa, merece os parabéns o atual presidente e o presidente anterior. Mas, gente, está aqui. Até agora, eu vou passar para a imprensa, os últimos 2 presidentes devolveram ou salvaram a Prefeitura em aproximadamente 107 milhões. Pasme, né? Aí, eu lembro daquele discurso de oposição que se falava no passado que dinheiro tem. E é isso mesmo. Dinheiro, gente, tem de monte. O que está faltando na Prefeitura de Curitiba é competência para gastar. Está aí o exemplo, a Câmara fez o seu papel, termina com superávit, e a Prefeitura de Curitiba, que pegou essa gestão aproximadamente 400 milhões de dívida, vai terminar os 4 anos do Gustavo Frutti, pipinando a cidade, deixando a cidade endividada, com aproximadamente 1 bilhão e 800 milhões de reais. É isso, gente. Mostrei semana passada que o projeto habitacional de Curitiba, por falta de cobrança desses vereadores, por falta de competência da gestão, o programa habitacional de Curitiba está impactado para os próximos 5 anos. Não há novos projetos, não há financiamento, aprovação de financiamentos. Então, gente, só no programa habitacional de Curitiba, os pobres não esperam, não vão ter sua casa, né, nos próximos 5 anos, porque está impactado. Não houve nessa casa um projeto apresentado, uma destinação de orçamento para novos projetos habitacionais. Aquilo que se cobrava no passado, a oposição, se mostra agora totalmente incompetente para cuidar de Curitiba. Gente, só para o transporte coletivo, até entendi como é que as empresas pagaram o 13º, está aqui, ó. Foram aproximadamente 17 milhões só para o transporte coletivo. Está aqui, gente. Final do ano passado, em 2015, a Câmara voltou a socorrer o transporte coletivo de Curitiba. Então é isso que eu tinha que falar. Obrigado. Esgotado o pequeno expediente, passamos à ordem do dia. Senhores vereadores deverão registrar as suas presenças. Queremos registrar que no dia 20 de agosto, vereador Serginho do Posto completou mais um ano de existência. Nossos parabéns, saúde e sucesso. Parabéns, Serginho. Parabéns, Serginho do Posto.
Vereadora Noêmia Rocha. Não reclame da vida depois. Senhor secretário, fará a rechamada dos senhores vereadores. Vereador Disseu Moreira. Vereador Disseu Moreira, ausente plenário. Vereador Felipe Braga Cortes, também ausente. Temos 36 presentes, senhor presidente. 36 dos senhores vereadores, enquanto presentes, acordam para a continuidade dos trabalhos. Senhor secretário, fará a leitura do primeiro projeto da pauta. Projeto de Lei Ordinária 595/2016, iniciativa Johnny Stica, altera a Lei Municipal 9801 de 3 de janeiro de 2000, que dispõe sobre os instrumentos de política urbana no município de Curitiba. Publicada a apresentação, emendas, pareceres no Diário da Câmara, regime de urgência, emenda modificativa, votação global e simbólica, aprovação maioria simples, primeiro turno. Presidente, gostaria de pedir a retirada. Vai pedir a retirada. Pode tirar em regime de urgência? O regimento não fala que não pode, entendeu? Ele vai pedir retirada e o presidente pode acatar a retirada porque é um sem parecer. Não, ele vai retirar o projeto de tramitação. Ele está pedindo a retirada, ele requereu já, tá? Johnny, ele pediu a retirada do projeto. Não, mas ele não falou ainda. Falou agora? Falou? Não pediu? Pediu agora. Johnny, já requereu, né? Já fez o requerimento. Então eu fui ver no regimento e o requerimento é verbal nesses casos. Sim, sim. Artigo 128. Será decidido imediatamente pelo presidente. Requerimento verbal que solicite a retirada pelo autor de proposição sem parecer ou com parecer contrário da comissão. Tratando-se de proposição sem parecer, essa presidência defere a solicitação. Próximo projeto da pauta. Projeto de Lei Ordinária, denominação de bem público não especificada, iniciativa Jorge Bernardi, denomina de professora Regina Pegoraro Espanhols, um dos logradouros públicos da capital ainda não nominado. Publicada a apresentação, pareceres, emendas no Diário da Câmara, votação global e simbólica, aprovação, maioria simples, segundo turno. Em discussão para discutir o autor da proposta, o vereador Jorge Bernardi. Senhor presidente, senhores vereadores, eu gostaria de, inicialmente, registrar aqui a presença do senhor Clarindo Pegoraro Espanhols, pai da nossa homenageada, do senhor Jarbas Durval Espanhols, marido da nossa homenageada, o Rodrigo Pegoraro Espanhols, que é filho da nossa homenageada, e só fazendo uma retificação, o senhor Clarindo Pegoraro, foi colocado aqui Espanhols, mas é... Pedi um silêncio ali do pessoal. Pedimos aos senhores vereadores que, se houver necessidade de prosseguir as conversações que eu faço aqui na sala dos vereadores. A palavra ao vereador Jorge Bernardi. Eu sei que o sol dessa manhã de inverno tem feito com que os nossos colegas estejam entusiasmados com a primeira semana de campanha, mas eu pediria atenção para que nós pudéssemos falar a respeito da professora Regina Pegoraro Espanhols, cujo projeto de lei foi aprovado em primeira discussão na última quarta-feira. Quero agradecer a todos os vereadores que votaram favoravelmente. E hoje nós, com a presença do senhor Clarindo Pegoraro, que com seus 95 anos de idade, com a energia de campeão mundial de golfe da terceira idade, está aqui prestigiando
esta votação junto com o seu genro Jarbas e o seu neto Rodrigo Esponhos. A professora Regina Pegoraro Esponhos, falecida em 2003, teve uma carreira das mais brilhantes na Universidade Federal do Paraná. Formada em biblioteconomia e documentação e também em ciências sociais pela Universidade Católica do Paraná, exerceu uma série de funções públicas, inclusive como diretora da Biblioteca Pública Estadual. A professora também, Regina Pegoraro Esponhos, durante toda a sua carreira profissional, ela desenvolveu atividades voltadas à área da educação. Regina era filha, como eu já disse, do senhor Clarindo Bruniera Pegoraro e da dona Maria de Lourdes Lamas Pegoraro. Ela, durante sua formação profissional na Universidade Federal do Paraná e, posteriormente, como funcionária da Universidade Católica do Paraná, como coordenadora, ela fez pesquisa sobre a pousada Quatro Barras e também sobre o catálogo bibliográfico que foi publicado pela Secretaria de Cultura e Esportes em 1980. Na Universidade Católica do Paraná, ela trabalhou nos estudos exploratórios sobre a estrutura do trabalho da região metropolitana de Curitiba e também apresentou no 10º Congresso Brasileiro a descaracterização de uma biblioteca pública em função da demanda escolar. Permita uma parte na sequência, vereador. A experiência profissional, ela começou no Jardim da Infância Pai Querer, ainda nos anos de 66 a 68. Como eu já disse, a professora foi bibliotecária da Universidade Católica do Paraná de 1969 a 74. Posteriormente, ela foi bibliotecária também do BRDE. Lá trabalhou com o esposo da nossa colega vereadora Julieta Reis. Solicito a parte. A seguir, eu permitirei uma parte. Ela atuou como professora auxiliar da Universidade Católica do Paraná e também na Universidade Federal do Paraná. Foi também professora da Faculdade de Administração e Economia, da FAI, também da Universidade Católica, e membro do Conselho Regional de Biblioteconomia. Enfim, por todos esses méritos é que nós propusemos esse projeto de lei ainda no ano de 2015. Infelizmente, naquele ano, o projeto não pôde ser votado e agora, em 2016, ele vem para essa votação final. Então, eu quero agradecer muito à família, dizer, senhor Clarindo Pegoraro, que para nós é uma honra, uma satisfação muito grande nós estarmos homenageando uma professora com um currículo tão extenso e que tanto prestou à sociedade paranaense. Eu pediria ao senhor Clarindo, ao Esponhos, ao seu neto, que sentem aqui na frente. Durante o processo de discussão, nós tivemos o parecer favorável na Comissão de Legislação e Justiça pelo vereador Cacá Pereira, da mesma forma que tivemos o parecer favorável do vereador, também pelo vereador Bruno Pessutti, na Comissão de Legislação e Justiça. Enfim, a instrução do Dr. Paulo Kinkovski, todos destacaram o mérito da professora Regina Pegoraro Esponhos, que nos deixou ainda muito jovem. Então, agradeço muito a presença dos senhores aqui,
que representam a família da professora Regina. Aliás, esta cidade já deveria ter dado o nome de um logradouro público há muito mais tempo, pela representatividade da nossa homenageada Regina Pegoraro Esponhos. Eu concedo uma parte à vereadora Julieta Reis e, posteriormente, ao vereador Paulo Salamuni. Vereador Jorge Bernardi, cumprimento pela indicação da Regina Pegoraro a nome de um logradouro público. A Regina Pegoraro eu conheci, foi minha contemporânea na Escola Normal do Colégio Nossa Senhora de Sion, uma moça muito inteligente, muito competente e que teve uma brilhante carreira na área educacional de nível superior, professora universitária, pesquisadora, uma moça que teve toda uma carreira ligada à educação muito importante e que sempre teve como competência e como seriedade no seu trabalho uma das suas características muito importantes. Foi embora muito cedo, poderia ter contribuído muito mais para a nossa cidade, mas o pouco que ela permaneceu, ela deixou sua marca, uma marca importante de competência, seriedade e principalmente perante todos os seus alunos, que com certeza tem nela uma lembrança muito positiva. Como eu tenho sempre dito, os nomes dos logradouros públicos da nossa cidade significam pessoas que passaram por aqui e que deixaram suas marcas, marcas indeléveis de competência, seriedade e participação social. Parabéns a você, conte com o nosso apoio, a Vossa Excelência, e principalmente cumprimentando a família por ter na Regina Pegoraro um exemplo para toda a família e para os seus descendentes. Muito obrigado. Eu é que agradeço a parte da vereadora Julieta Reis, testemunha e colega de escola da professora Regina, e que pôde acrescentar com o seu depoimento o quanto ela representou para a área da educação, principalmente no final da sua carreira, quando se aposentou como professora da Universidade Federal do Paraná. Com todo prazer, eu concedo uma parte ao vereador Paulo Salamuni. Prezado vereador Jorge Bernardi, nós, sem nenhum saudosismo, já estamos nos estertores da legislatura. E o meu falecido pai era geólogo. E ele dizia assim que a Terra foi criada há bilhões de anos atrás, e de fato, há bilhões. 4,7 bilhões. Bilhões. A vida humana, o início dela, como nós conhecemos, é de aproximadamente talvez 4 milhões de anos para cá. E o que é na vida da gente, o que é a vida da gente, o ser humano que possa viver mais 100 anos, 110 anos, o que é 100 anos para bilhões de anos da formação do planeta, e milhões de anos da formação da vida. É absolutamente nada. É um milionésimo de segundo, é um piscar de olhos, é mais rápido que um piscar de olhos. Esta é a vida nossa aqui neste plano. E tem pessoas que vivem achando que isso é eterno, e às vezes cometem barbaridades. Nós estamos vendo aí a corrupção campeando em todos os níveis neste país, mas existem pessoas que deixam o seu legado, que dão um sentido, um significado à sua passagem à vida. Quando esta casa, por intermédio de Vossa Excelência, faz uma homenagem a um professor, a uma professora que professou ao longo da sua existência, da sua época, isto é um reconhecimento dos representantes do povo da cidade de Curitiba a este legado, a esta contribuição inestimável que foi deixada nesta curta passagem por este planeta. Portanto, quero irmanar-me a Vossa Excelência nesta propositura, e seguramente esta casa, pelo que já conversamos aqui, aprovará por unanimidade,
esta denominação da professora Regina Pegoraro Esponhos, a um dos logradouros, possivelmente, se possível, uma escola, um CEMEI, que é ligado à educação, ou uma denominação pública, como um grande muito obrigado a tudo que foi, representou para esta cidade de Curitiba, para o Paraná e para o Brasil. Quero cumprimentar a família também, porque esta é uma homenagem que se faz à família. A família é e continuará sendo a célula máter da sociedade. Ao homenageá-la, estamos homenageando este legado de toda a família, que é uma família de educadores. Parabéns a Vossa Excelência e vamos todos votar por unanimidade esta homenagem que presta póstuma à cidade de Curitiba, a uma educadora do nosso povo. Obrigado, vereador Jorge Bernardi. Eu é que agradeço a parte do vereador Paulo Salamuni e acrescentando a preocupação de Vossa Excelência, realmente a vida nesse planeta talvez não chegue do início dela a 4 bilhões de anos, talvez 3,7 bilhões, a vida unicelular. Nós, os humanos, sapiens sapiens, estamos aqui há menos de 200 mil anos. Mas uma coisa que nos estarrece e, ao mesmo tempo, nos faz refletirmos sobre o que é a vida e o que ela representa. Os mesmos átomos que nos compõem aqui, eles estavam lá no início do universo há 13,7 bilhões de anos. Então, embora possamos ter 30, 40, 50 ou 95 anos, como é o caso do senhor Clarindo Pegoraro, todos temos a mesma idade, no mínimo 13,7 bilhões de anos, porque é a idade dos átomos que nos compõem. E nesse sentido eu quero mais uma vez agradecer ao senhor Clarindo Pegoraro, ao Jarbas Esponhos e ao filho da professora, o Rodrigo Pegoraro Esponhos, pela vida dela e pelo que ela representou pela educação da nossa cidade e das gerações. Com todo prazer, eu permito uma parte ao vereador Tito Ziglin, já pedindo mais 5 minutos de prorrogação do meu tempo. Agradeço, vereador, nesse restante de tempo de Vossa Excelência, já com prazo renovado. Como é importante Vossa Excelência não esquecer de alguém que realmente fez, como educadora, como professora, quer seja para nominar uma rua, quer seja para nominar uma escola ou um outro estabelecimento público, mas vejo que quando Vossa Excelência propõe Regina Pegoraro Esponhos, não é só para homenageá-la e também não homenagear a família, mas é perpetuar o nome desta mulher que se dedicou pela nossa cidade, pela educação, pelo ensino, e é por aí. Então, parabéns, Vossa Excelência, nós vamos votar favoravelmente, e pelo fato de ser uma educadora, de ser uma professora, valoriza mais este projeto de lei. Porque quantas e quantas pessoas que ainda vivem na nossa cidade em ruas nominadas por A, por B, por 1, por 2 e assim por diante. E tem muita gente que se preocupa quando o vereador apresenta um projeto nominando um logradouro público que faz um bem muito grande para aquelas pessoas que recebem suas correspondências e etc. Parabéns. Nós, da bancada do PDT, vamos votar favoravelmente ao vosso projeto. Eu é que agradeço a parte do líder do PDT, vereador Tito Ziglin, e agradeço a forma como Vossa Excelência colocou, e mais uma vez reiterando, como Vossa Excelência acabou de dizer, isso é para perpetuar a memória da professora Regina Pegoraro Esponhos. As gerações de estudantes que passaram sob a sua orientação na universidade e também quando ela começou a sua carreira como professora no Jardim da Infância. Com todo prazer, permitam a parte ao vereador Aldemir Monfron. Agradeço o nobre vereador, Vossa Excelência, e parabenizo vossa iniciativa. Todos sabem, e nós sabemos, que
quantas pessoas hoje que tem uma formação aí, né, doutor e tal, que veio por intermédio, naturalmente, da professora Pegorário, uma pessoa que se dedicou muito à comunidade e tenho certeza que muito bem lembrada por Vossa Excelência. Então, todas as pessoas, na verdade, todos nós deveríamos, assim, de fazer indicações de professores, porque nada acontece na vida se você não tiver uma educação dentro de casa, certo? E um conhecimento nas escolas. Então, parabenizo Vossa Excelência. Tenho certeza que é uma coisa que vem engrandecer a Câmara Municipal. Obrigado. Eu é que agradeço ao vereador Aldemir Monfron pelo aparte. Mais uma vez quero agradecer ao professor de Clarindo Pegoraro, que na verdade ele é professor de vários amigos meus de golfe, que é um esporte que esteve, depois de tantos anos, nos Jogos Olímpicos, campeão mundial da terceira idade, e é um exemplo para todos nós, uma pessoa de uma vida saudável, uma vida dedicada às atividades sociais e principalmente às pessoas mais carentes, como membro do Rotary Clube Curitiba, aonde também o seu genro, o Jarbas Durval Esponhos, também é membro, e eu tenho certeza que no futuro, quem sabe, até o Rodrigo vai seguir o caminho do avô, do pai, e também participar de obras sociais. Eu quero mais uma vez agradecer a todos os vereadores que, em primeira discussão, a pedido nosso, votaram pela aprovação desse projeto. Não, na oportunidade, nós abrimos mão de discuti-lo, porque faríamos hoje com a presença dos familiares. Então, a todos os vereadores que aprovaram, eu quero agradecer aos que fizeram os pareceres na comissão, começando pelo vereador Bruno Pessutti, pelo Cacá Pereira, e os vereadores que aprovaram já esse projeto na comissão. Muito obrigado e espero que todos votem favoravelmente essa homenagem à professora Regina Pegoraro Esponhos. Esse será o nome que o logradouro público terá, seja uma rua, uma praça, uma escola, enfim, estará como professora, que foi o grande marco da sua carreira, embora ela tenha sido também bibliotecária. Muito obrigado a todos, obrigado à família e agradeço ao presidente pela oportunidade de me manifestar aqui nessa manhã. Continua em discussão. Encerrada a discussão, em votação. Senhor presidente, é o voto favorável do bloco da maioria. Para requerimento, o vereador Dirceu Moreira. Senhor presidente, eu estou pela manhã, todas as manhãs, fazendo sessões de Câmara Hiperbárica e cheguei aqui no plenário às 9h37. Dentro do pequeno expediente, minha chamada já tinha sido feita. Então, só para registrar que estou presente. E pedimos a Vossa Excelência que faça por escrito, se possível anexando esse comprovante, para que não haja nenhum questionamento, inclusive por parte da imprensa. Estamos aguardando os senhores vereadores para registrarem seus votos. Solicitar aos vereadores que estão nos ambientes ao lado do plenário para que possam apor seu voto. Votação encerrada. Senhores vereadores votaram com expressão sim, está aprovado. Senhor secretário, fará a leitura do próximo projeto. Projeto de lei ordinária, declaração de utilidade pública, 14/18/2016, iniciativa Tiago Gever. Declara de utilidade pública a Academia Brasileira de Canoagem, Abracan, publicada a apresentação, pareceres e emendas do Diário da Câmara, votação global e simbólica, aprovação maioria simples, segundo turno. Em discussão. Senhor presidente, acho para que formular o requerimento, o vereador Tiago Gever. Obrigado, senhor presidente. Na discussão do projeto, do referido projeto, ficou-se de anexar o
diretor financeiro e a documentação do diretor financeiro. A academia ela fez uma reunião, Jorge, fez uma reunião nas Olimpíadas mesmo, nomeou o tesoureiro, então como houve o comprometimento, eu anexei os documentos, estão todos entregues como comprometido. Está esclarecido o documento que estava sendo solicitado a respeito de que a instituição apresentasse o nome do tesoureiro. Foi comunicado o nome do tesoureiro, CPF do tesoureiro, então o projeto está no seu todo legal para ser votado e aprovado em segunda votação, se assim entenderem os senhores vereadores. Encerrada a discussão, em votação. Senhor presidente, mais um... Para um comunicado do vereador Tiago Gever. Um registro rápido. Inclusive, os atletas que fazem parte dessa associação, eles ganharam medalha na Olimpíada, tá? Teve, se não me engano, 2 pratas e 1 bronze. Só para deixar informado a casa. Parabéns a esses atletas da associação que participaram das Olimpíadas e ajudaram a conquistar medalhas para o nosso país. Encerrada a votação. 28 dos senhores vereadores votaram com a expressão sim, está aprovado. Próximo projeto da pauta. Projeto de lei ordinária, declaração de utilidade pública. Iniciativa Paulo Salamuni. Declara de utilidade pública a ASBRA, a Associação para a Solidariedade dos Haitianos do Brasil. Publicada a apresentação, pareceres e emendas no Diário da Câmara. Votação global e simbólica. Aprovação maioria simples. Primeiro turno. Em discussão. Vereador Paulo Salamuni, Vossa Excelência vai discutir? Abre mão. Olinho. Para discutir, com a palavra o vereador Paulo Salamuni. Senhor presidente da Câmara Municipal de Curitiba, vereador Ailton Araújo, prezados senhora vereadora Dona Lourdes, vereadores que compõem a mesa, senhoras e senhores vereadores de Curitiba, servidores deste parlamento, meus concidadãos, hoje é um dia histórico para nós. A nossa cidade de Curitiba tem se notabilizado por muitas atividades, por ser uma cidade inovadora, uma cidade acolhedora, uma cidade que procura, vereador Sérgio, hoje, no dia do seu aniversário. Aí, é? Foi sábado? Então tá bom. Tem... Tá bom. Neste sentido, a cidade de Curitiba tem se notabilizado por este acolhimento. Ela e o prefeito Gustavo Frutti colocam claramente que a prioridade 0 não é nem a número 1. A prioridade primeira nesta cidade é o povo da cidade, vereador Aladim Luciano. É o ser humano, é a pessoa humana em primeiro lugar.
não tem sentido nós pensarmos nestes bens materiais, aquilo que é perecível, aquilo que passa. Mas o maior patrimônio da cidade de Curitiba é o seu povo, a sua gente e a forma como nós convivemos aqui, harmônica e acolhendo todos os povos. Eu posso, e falo com muita tranquilidade, porque os meus 4 avós vieram do Líbano e foram acolhidos aqui em Curitiba também. Então eu sou da segunda ou terceira geração de imigrantes. E neste dia, nós estamos reconhecendo e declarando de utilidade pública a ASBRA, que é a Associação para a Solidariedade dos Haitianos no Brasil, aqui na cidade de Curitiba. O Haiti, um país sofrido, que, por ironia do destino, ele, com todos os problemas que existem nos países da América Latina, de uma forma geral, e da América Central e América do Sul, ainda foi vitimado recentemente, porque isso faz poucos anos, de um terremoto sem precedentes. E há uma ligação por afinidade, porque esta cidade, este país, perdeu uma das suas filhas mais ilustres, a doutora Zilda Arnes, exatamente depois de peregrinar por décadas na cidade de Curitiba, no Paraná, no Brasil, no Amazonas, no norte do Brasil, quis o destino que ela, numa pregação dentro de uma igreja, falando para a comunidade do projeto da Pastoral da Criança, que salvou milhares de crianças neste país e estava num projeto para salvar milhares de crianças naquele país, e naquele momento acontece esta tragédia natural e acaba colhendo uma das nossas mais estimadas figuras emblemáticas, que é a doutora Zilda Arnes, a partir aqui de Curitiba. Pois bem, naquele momento, quem era o embaixador do Brasil no Haiti era uma pessoa aqui de Curitiba, que coincidentemente, até às vezes as pessoas falam, vereador Hélio, foi meu chefe escoteiro. E foi escoteiro-chefe do Brasil, que é o embaixador Igor Kipman. E a sua esposa, a irmã dela, me parece, é educadora, professora na prefeitura de Curitiba, que é Rosiana Abenhatar Kipman. Então, muitas coincidências. E hoje nós temos um número enorme de haitianos aqui. Quantos são, Laurete? Hoje, mais ou menos, uns 5 mil aqui. Só aqui em Curitiba, né? Em Curitiba, ou região metropolitana, atentem para esse dado. 5 mil haitianos aqui, cuja rede de escola, temos mais de 300 crianças e adultos também, porque tem o projeto de alfabetização de adultos na rede municipal de ensino de Curitiba, mais de 300. Estas obras, vereador Edson, são obras que não aparecem, não é obra física, não é um prédio, não é um concreto, uma madeira,
Mas é a prova inequívoca de como o nosso povo é, independente de governo, de ideologia, de partido. Curitiba sempre se notabilizou por acolher imigrantes. Daí os inúmeros monumentos que temos o bairro inteiro de Santa Felicidade, para os italianos, tem o Bosque Alemão, o Bosque Polonês, tem o Memorial Árabe, tem na Praça 29 de Março uma homenagem à colônia israelense, judia, enfim, acolhe a todos. E hoje nós estamos votando a utilidade pública desta associação, que é presidida pela Laurete Bernardim, a Laurete que está concluindo o curso aqui, né? Quando? Agora? Eu queria que ela ficasse em pé para receber o carinho, juntamente com o Bertoni. Bertoni também é o diretor da Asbra, né? E a Laurete, vereadora Josete, vereador Pedro Paulo, vereador Bernardi, a Laurete está neste sábado se formando aqui no nível superior em fisioterapia. Vossa Excelência me permite uma parte? E é a presidente desta Associação dos Haitianos. Sempre com essa alegria estampada, com todas as dificuldades, recebe vereador Pedro, vereadora Josete, eles dão muito calor, muita solidariedade, é pouco recurso material de tantos os problemas que tem naturais aqui. O país passa por uma crise também, e se pega os brasileiros, quanto mais os imigrantes que estão aqui. Mas vocês estão recebendo, nesse momento, o reconhecimento público dos representantes do povo da cidade de Curitiba. Demorou um pouquinho a tramitação, ainda tem alguma documentação a ser anexada, mas dentro todo do regimento. E, Laurete, talvez o presente pela tua formatura, pelo teu esforço pessoal como fisioterapeuta, vai ser o recebimento da utilidade pública da associação que você preside, que além de estudar, além da sua família, o Bertoni também tem que estar atendendo, amparando a todos os seus patrícios que estão aqui. Acaba de chegar o nosso secretário, assessor de Direitos Humanos, o Igor Martini. Eu quero, Igor, aproveitar, pode ficar à vontade, sentar, Bertoni. E eu quero aproveitar, Igor, para dizer que se tem alguns trabalhos que foram feitos e que vale a pena todo o sacrifício aqui dentro desta casa, sacrifício lá fora e tal, este trabalho da assessoria de direitos humanos da Prefeitura de Curitiba, exercido por Vossa Senhoria, nos engrandece, nos enaltece, foi uma válvula que não deixou que esta pressão saísse daquele limite na cidade de Curitiba, pela atenção que foi dada por todas as questões de gênero, questões de etnias, de raças, dos refugiados, dos imigrantes. Parabéns por esse trabalho, ele dignifica mesmo o povo da cidade de Curitiba. Eu quero passar uma parte, por pedido ao vereador Pedro Paulo, depois à professora Josete e ao vereador Jorge Bernardi. Obrigado. Eu vou pedir o adiamento aqui. Desculpe que eu estou um pouco afônico e também emocionado também. Tem a palavra o ilustre vereador Pedro Paulo. Agradeço essa oportunidade, vereador Paulo Salamone, e cumprimentar aqui o Bertoni, a Laurete, também o Igor, que estão presentes à sessão, num debate que é sempre importante, solidariedade. Nós que, na grande maioria do povo brasileiro,
filhos ou netos ou bisnetos ou tataranetos de refugiados europeus que vieram para o Brasil construir uma nova vida no pós-guerra, em especial no pós-guerra, a Segunda Guerra Mundial. Hoje, outros povos procuram uma vida melhor em diversos países e aqui no Brasil. Então, uma associação como essa, que tem como objetivo criar a solidariedade, a informação, a amizade com os haitianos, ela tem que ser, tem que receber o nosso apoio, o apoio desta casa, o apoio desta cidade de forma oficial. Então, eu cumprimento Vossa Excelência, vereador Paulo Salamone, pela iniciativa, cumprimento o trabalho da Prefeitura, na pessoa do Igor, que tem realizado nesse sentido, nesta gestão, e cumprimento essas lideranças aqui, haitiana, presente na sessão de hoje, que estão empunhando essa bandeira. Então, contem com o nosso apoio, a cidade que já os recebe de braços abertos e os inclui nos diversos serviços públicos, na educação, na saúde, moradia, com certeza continuará solidária e se irmanando na solidariedade entre os povos, que é um pouco o objetivo maior de todo ser humano. Então, parabéns, vereador Salamone, conte com o nosso apoio e, mais do que isso, que a associação conte com o apoio desta casa também, de cada vereador, nessa luta que deve ser permanente. Ou seja, divulgar e sensibilizar as pessoas à solidariedade entre os povos e entre as nações. Parabéns, vereador, conte com o nosso apoio. Tenho certeza que esse projeto de Vossa Excelência terá o apoio unânime dessa casa, a despeito de questões regimentais, formais, que eventualmente estejam faltando, mas que serão anexadas. Conte com o nosso apoio, somos solidários e reconhecemos a importância de uma entidade como essa. Vereador Paulo Salamone, por gentileza, me inscreva com uma parte. Eu agradeço, vereador Pedro Paulo, e passo a parte à vereadora professora Josete. Obrigada, vereador. Primeiramente, parabenizá-lo pela iniciativa. Nós temos já há um tempo acompanhado a organização dos haitianos nos diversos fóruns de debate de refugiados, junto à CASLA também, que nesse aspecto faz um trabalho muito importante na busca da inclusão dessas pessoas, fornecendo, inclusive, atendimento jurídico. A gente sabe que é uma dificuldade para os refugiados que chegam, muitas vezes, legalizar a sua situação, buscar certidões junto à Polícia Federal. E, então, para nós é muito importante garantir aqui a aprovação da Declaração de Utilidade Pública, porque nós sabemos das dificuldades que eles passam para se organizar. Também é importante destacar que, num momento de tanta xenofobia mesmo, tanto preconceito, tanta discriminação, eu acredito que aprovar esse projeto significa mostrar para a sociedade que a Câmara de Curitiba comunga da ideia de que esse país tem que acolher as pessoas que chegam aqui, que são normalmente chegam, né, ao nosso país buscando melhores condições de vida, porque em seu país existem, como na África, enfim, no Haiti e outros países dos quais esses refugiados partem, existe um conflito, existe uma situação de muita miséria. Então, nós temos que acolhê-los, porque somos seres humanos e temos que ter a solidariedade como um dos nossos princípios, e isso é fundamental para cada nação. Então, diferente da Europa, que tem fechado as portas para refugiados, o Brasil, com todos os limites, a gente sabe que isso não é fácil, nem sempre funciona da melhor forma, mas, de forma geral, tem acolhido
os nossos irmãos, seja da América Latina, seja da África ou de outras partes do mundo. Então, aproveitando também, gostaria de parabenizar a Laurete, né, pelo trabalho. A gente sabe da dedicação que ela tem à frente, né, desse grupo, sempre com uma liderança e apesar das dificuldades, sempre com essa alegria, esse sorriso no rosto, e que é fundamental, né, para que nós realmente possamos estabelecer uma relação de amizade, de solidariedade. Então, parabéns, vereador, parabéns, Laurete, a todos os membros da associação, e tenho certeza que essa casa vai aprovar essa declaração de utilidade pública. Então, obrigada e viva, né, a solidariedade entre os povos. Eu acho que é isso que nós, como seres humanos, esperamos nesse planeta que é tão conturbado, né, mas que há espaço, sim, para essa solidariedade. Obrigada. Obrigado, vereadora Josete. Nós não podemos, neste momento de brutalização geral, perdermos a sensibilidade. Este é o maior perigo. As pessoas estão embrutecendo e, às vezes, sem motivo aparente. É porque há uma energia nesse sentido. Nós temos aqui, eu conversava aqui com o secretário Igor, Curitiba, região metropolitana, quase 15 mil entre refugiados e imigrantes, e que sofre uma discriminação injustificável. As pessoas que, de uma forma geral, elas acham as coisas numa análise muito superficial, às vezes leviana, ou leviana de leve, sem aprofundar, e vão fazendo seus juízos de valores. Por exemplo, então, o maior problema que se tem é a xenofobia, é a discriminação imensurada, sem medidas, sem que as pessoas saibam exatamente a história, o contexto dessas pessoas. Por exemplo, refugiados da Síria, que nós temos aqui. E sem que saibam sequer aonde já estamos registrando aqui a presença do nosso Tarzan, Carlos Renato, um dos maiores, se não o maior fotógrafo aqui da nossa cidade de Curitiba, montanhista também. Nossa. Aí com o seu livro Água, aqui, olha que beleza ali. Depois a vereadora Julieta vai fazer Prêmio Nacional. Nós vamos fazer o registro aqui depois já. Então, nesse sentido, esta xenofobia, o ataque aos muçulmanos, enfim, ao preconceito. O que é preconceito? É aquilo que antecede ao conceito. Antes de se conhecer, já se julga. Para você ter um juízo de convicção, é preciso conhecer, é preciso partilhar, interceder. Eu passo a parte do ilustre vereador Jorge Bernardi. Eu quero, nobre vereador Paulo Salamone, cumprimentá-lo pela iniciativa de transformar em utilidade pública a ASBRA, Associação para a Solidariedade dos Haitianos no Brasil. Eu quero dizer que eu tenho uma estima muito grande pelo Haiti e principalmente pelo povo haitiano que mora e que vem muitos como refugiados em função do terremoto que aconteceu há alguns anos lá no Haiti, que vitimou tantos haitianos, inclusive uma das pessoas símbolos dessa cidade, que foi a doutora Zilda Arnes. Eu tive o privilégio de participar com ela no último evento público que foi realizado aqui nesta Câmara, algumas semanas antes dela perecer naquele terrível terremoto que fez tantas pessoas perderem a vida, perderem o seu patrimônio, perderem as suas casas. O Haiti, e quero saudar também a Laurete Bernardinha, a quem eu conheço já há tanto tempo, e aos demais membros da associação que estão aqui.
dizer que o Haiti sempre foi conhecido como a pérola das Antilhas. Para nós, o Haiti e o povo haitiano é um exemplo para os brasileiros e para todos os países americanos que se livraram do colonialismo europeu. Já em 1804, portanto, 18 anos antes do Brasil se tornar independente, o Haiti foi o primeiro país nas Antilhas a se transformar em um país independente. E também, com exceção dos Estados Unidos, a primeira nação independente, com uma população de cerca de 11 milhões de habitantes, aproximadamente a população do Paraná. O povo haitiano vive numa área de pouco mais de 27 mil quilômetros quadrados, ou seja, 15% talvez do território paranaense, tendo a mesma população que nós temos aqui. Então, os haitianos são muito bem-vindos a Curitiba, ao Paraná, ao Brasil, e eu tenho certeza de que, como os nossos ancestrais que vieram da Itália, os seus que vieram do Líbano e da Síria, e outros, o do Tito Zeglin, que vieram da Polônia, outros que vieram da Alemanha, enfim, de vários países da Europa, também os haitianos vão contribuir muito para o desenvolvimento, para o progresso do Curitiba, do Paraná e do Brasil. Meus parabéns a Vossa Excelência. A bancada de oposição nesta casa vai votar favoravelmente a esse projeto de Vossa Excelência. Muito obrigado. Obrigado pela parte, vereador Jorge Bernardi. Na sequência, o vereador Zé Maria e o vereador Serginho. Muito obrigado, vereador Paulo Salamone. Me alegra muito a proposição de Vossa Excelência, porque aí nos dará a oportunidade de estar, através das nossas emendas parlamentares, ajudando um pouco mais esse povo que precisa de ajuda e, na realidade, são nossos irmãos. Falam o nosso idioma, nos compreendem, nos amam, como a gente também ama eles. Eu tenho, pelo meu trabalho de dedicação, as nossas crianças especiais, nossos jovens especiais, pessoas com deficiência, tive o privilégio e o prazer de conviver com meninos haitianos que formam um belo coral na cidade de Curitiba, que hoje estão passando por dificuldades. Já foram despejados de uma casa, vão para uma outra, não têm condições financeiras para pagar, às vezes, o aluguel. Precisam de ajuda. Nós, dentro da nossa possibilidade, temos tentado ajudar. Mas se nós tivermos essa associação que Vossa Excelência está propondo, se nós tivermos condições de transferir a emenda parlamentar a eles, com certeza poderá ser de muita utilidade esse projeto de Vossa Excelência. Então eu estou muito feliz por poder estar aqui nessa manhã e, de uma maneira singela, escrever meu nome da história dos haitianos da cidade de Curitiba. Parabéns a Vossa Excelência, terá com certeza não só o nosso apoio, mas acreditamos que de toda a Câmara Municipal de Curitiba. Obrigado, vereador Zé Maria, do Solidariedade. O nome já diz tudo. O que nós precisamos é solidariedade, é entendimento, é serenidade nesse momento difícil. Não fazer pré-julgamentos, pré-conceitos. Tem a palavra o vereador Serginho, o aniversariante da semana. Então, já que não é do dia. Obrigado pela lembrança, vereador Paulo Salamone. Também saúdo Vossa Excelência pela iniciativa. O senhor tem acompanhado esta associação, a Laurete, o senhor Pierre, que representam hoje a associação dos haitianos aqui hoje conosco. Quero lembrar, Serginho, vereador Sérgio, se me permite, que o Bertone Pierre, além de diretor, ele é cantor também. Ele é um artista nosso, ele tem este dom, além de servir. Obrigado, Oxalá. Vai continuar. Oxalá que continue fazendo sucesso, o Pierre, aqui no Brasil. Mas acho importante essa iniciativa. Vossa Excelência tem acompanhado essa associação, tem participado de encontros com esse povo, um povo que veio ajudar a construir o país, trabalhando em várias frentes, como sua mão de obra, nos últimos anos, e vem somando. Tem suas dificuldades, também tem suas virtudes, e tem essa vontade de estar contribuindo com o nosso país, na cultura,
contribuir com o nosso desenvolvimento. Isso também nos tornamos irmãos dia a dia com esta pátria. Então fica aqui o meu registro de apoio a essa sua iniciativa, também desejar muita sorte aos membros da associação e que a associação possa fazer o papel dela, que é atender essas pessoas que batem na sua porta quando vêm do seu país e têm as suas dificuldades, porém vocês têm feito um belo trabalho com os seus compatriotas. Então, fica aqui meu registro e terá o nosso apoio nessa iniciativa. Obrigado. Obrigado, vereador Sérgio. Enfim, Laurete, Bertone, Igor, chegou o dia aqui e se tem alguma coisa que eu já me despedindo depois de 7 mandatos desta casa, são estes momentos de convívio que eu tive. Está aqui, quero agradecer o meu coletivo, está aqui o Roger, né, a Carol, o Roger, o Gabriel, afinal todos do gabinete, que são esses momentos que mais me gratificam. Eu estava dizendo que sempre, às vezes, a Laurete chegava no gabinete e a coisa caindo. A confusão geral, irrestrita, quantas coisas passamos aqui, eleições na casa, sucessões, projetos polêmicos. Aí chegava a Laurete com esse sorriso aí, parece que estava tudo resolvido já. Dizia, está tendo essa dificuldade, ela dava um sorriso também. Então, neste sentido, dizer, Laurete, que Curitiba, Bertone, Laurete, recebe a vocês particularmente, a coletividade haitiana, a todos os refugiados, aos imigrantes, de braços abertos. Estou falando aqui como líder do governo humano de Gustavo Fruit, que tem a sensibilidade de ter uma pessoa do porte do Igor como um assessor de relações, uma pessoa que tem sensibilidade, que conhece a causa, que sabe como tratar. Então, esta é a resposta de Curitiba. E os senhores viram aqui vários vereadores de partidos diferentes, da oposição, da situação, ideologia esta, aquela, todos unânimes nesta causa. Isto prova a grandeza do povo da cidade de Curitiba. Não se deixem abater por eventuais questões episódicas, por questões de... Concluindo, vereador. Pois não, senhor. De xenofobia, de preconceitos. Estas posturas individuais não representam a maioria do povo, não representam o povo, não são dos representantes legítimos do povo. São atitudes isoladas que nos apequenam e nos envergonham, mas não nos representam. E nem será eles que ditarão estas. Continua em discussão. Encerrada a discussão, em votação. Para comunicar da casa, à mesa, senhor presidente da casa. Informe com a palavra a vereadora Julieta Reis. Gostaria de comunicar a presença aqui do grande fotógrafo da natureza, Carlos Renato Fernandes. É um dos maiores fotógrafos do Paraná, relativos à natureza, faz um trabalho magnífico, já fez vários livros. O último é sobre a água, que nós temos aqui um exemplar. E agora lançando um CD sobre Bossa Nova. Apesar de ele ser fotógrafo, ele é uma pessoa multifacetária, que além de escritor, poeta e marumbinista e fotógrafo, ele é também cantor. Está aqui o CD, muito obrigado. Feito o comunicado de Vossa Excelência, vereador Paulo Salamone. Solicitar aos vereadores que venham a pôr seu voto nesta matéria tão importante quanto as outras, mas especial. Senhor presidente, informe a casa.
Palavra, vereador, professor Galdino. Quero parabenizar o jogador de vôlei curitibano Luiz Felipe Fontanelle, apelidado como Lipa. Nasceu em Curitiba em junho, né, de 1984 e atualmente ele joga na equipe do Taubaté Fanvik. Ontem, dia 22 de agosto, último dia de jogos, se consagrou com a medalha de ouro na modalidade que ajudou o Brasil a se tornar tricampeão olímpico de voleibol. Foi em 92 em Barcelona, 2004 em Atenas e no Rio de Janeiro ontem. Cumprimento também os outros 34 paranenses que conquistaram medalha nos Jogos Olímpicos e o Everton do Atlético Paranense, embora ele é do Acre, e o Zeca de Paranavaí. Parabéns aos brasileiros em geral. Votação encerrada. Votação encerrada. Trinta dos senhores vereadores votaram com a expressão sim. Está aprovado. Senhor terceiro secretário fará a leitura do próximo projeto da pauta. Projeto 5. Lei ordinária, denominação de bem público não especificada 0916-2016, iniciativa vereador José Maria, denomina de José Seixas Júnior, mestre Zito, um dos logradouros públicos da capital ainda não nominado. Publicada a apresentação diário 9.235, de 30 de março. Publicada instrução, pareceres e emendas, diário 9.328, de 8 de agosto de 2016. Votação global e simbólica. Aprovação, maioria simples. Primeiro turno. Em discussão. Para discutir, com a palavra, o autor do projeto, vereador Zé Maria. Senhor presidente, se me permite, nem que eu perca uns 2, 3 minutos, mas vou aguardar só o pessoal fazer a fotografia. Depois eu... Pedimos aos senhores vereadores que retomem as suas bancadas. Antes das 11. Senhor presidente, senhores vereadores, senhoras vereadoras, demais convidados, o motivo de usar a tribuna hoje é para prestar uma grande e singela homenagem a uma pessoa que escreveu seu nome na história de Curitiba. Essa pessoa, José Seixas Júnior, o mestre Zito, muito conhecido por muitos vereadores desta casa. Mestre Zito, infelizmente, foi acometido por uma doença degenerativa e em pouco tempo nos deixou. Completaria no dia 20 de agosto passado, 50 anos de idade, senhor presidente. Uma pessoa muito jovem, que infelizmente essa doença que ainda não tem controle, acabou levando ele. O mestre Zito, para quem não conhece, mestre Zito nasceu em Curitiba de uma família muito carente, muito pobre, um grande batalhador, e seu sonho era tornar-se mestre em Muay Thai. Era ser mestre em Muay Thai. Teve pela mão de Rudimar Fedrigo essa grande oportunidade na academia Chutebox, aonde
Mestre Zito se tornou faixa preta em Muay Thai. Posteriormente... Na sequência, vereador. Muito obrigado. Posteriormente eu passo para Vossa Excelência uma parte. Posteriormente, Mestre Zito, ao se tornar faixa preta, foi convidado pelo Rudimar Fedrigo a ser o professor titular daquela academia. E aí começou a desenvolver o seu trabalho e fazer, através do seu trabalho, campeões no Paraná, no Brasil e no mundo. Alunos que foram treinados pelo Mestre Zito. Maurício Shogun, Vanderlei Silva, Maurílio Ninja, Nakashima, que hoje detém o grande título de campeão mundial. São pessoas que foram treinadas no Brasil e fora do Brasil. Quando o Rudimar não podia estar, por exemplo, no Japão, onde Mestre Zito foi mandado para dar treinamento a Vanderlei Silva, ao Shogun e ao Nakashima. Infelizmente, depois de 30 anos de trabalho, vereador Paulo Salamuni, a doença o acometeu e foi levado muito jovem do seu trabalho, do convívio da família e do amor daqueles, posteriormente, o treinavam. Então nós estamos aqui hoje pedindo reconhecimento ao amigo José Seixas Júnior, Mestre Zito, que também tive a oportunidade de, nesta Casa de Lei, de outorgar o título e entregar o título Mérito Esportivo pelos feitos durante muitos anos. Uma parte na sequência, senhor vereador, Mestre Pop. Muito obrigado. A primeira parte é a vereadora Julieta Reis, depois Paulo Salamuni, Mestre Pop. Uma parte, vereador. Gostaria de cumprimentar Chico Kuzma, o José Maria pela homenagem ao José Seixas, conhecido como Mestre Zito. Por que motivo? Porque são pessoas que começam de uma maneira muito simples, trabalhando com uma arte marcial reconhecida internacionalmente. Às vezes recebem o apoio da Secretaria Municipal do Esporte e Lazer. No caso, eu sei que ele teve todo o apoio do ex-secretário Rudimar Fedrigo. E são pessoas que não apenas são professores de artes marciais, mas eles também sempre têm grupos com crianças, incentivando a questão do esporte e canalizando a violência, muitas vezes, que existe entre jovens, para uma arte marcial que tem regras, que tem limites, e mais do que tudo, que tem respeito pelo adversário. Então, essas artes marciais, e nós temos vários exemplos, inclusive agora na Olimpíada, com a premiação da Rafaela no judô, que prova que a canalização da violência, a canalização da agressividade nas pessoas para uma arte marcial é muito importante, porque estabelece regras e faz as pessoas respeitarem o adversário. Então, nesse caso do professor Zito, Mestre Zito, ele tem esse mérito nesse sentido, porque além de praticar arte marcial, criou um grupo de jovens para que se interessassem pelo esporte e atingissem esses objetivos que acabei de falar. Meus parabéns, conto com o meu apoio. Muito obrigado, vereadora Julieta Reis. Vossa Excelência tocou num ponto extremamente importante, que quando uma pessoa... nós temos aqui o exemplo do Mestre Pop também, que tira crianças de rua e, através do esporte, não os deixa ser tragado pelos bandidos da droga. E Mestre Zito conseguiu isso, tirar jovens da rua, dando a ele oportunidade no treinamento para se tornar um cidadão, né? Nós temos o exemplo também do Bruno Reverso, que foi aluno dele, e vários alunos que passaram pela mão dele. Por gentileza, vereador Paulo Salamuni, vossa parte.
Obrigado pela parte, vereador Zé Maria. E nós continuamos nessa missão nossa de representarmos o povo de Curitiba na sua grandeza e na sua projeção. E quando a gente fala em representar o povo de Curitiba, a riqueza desta casa reside exatamente na diferença dela, naquilo que eu chamo sempre, os colegas acentuam, da idiosincrasia, cultura diferente, lugares, esta somatória de Curitiba que deságua neste parlamento aqui. Representantes de todos os matizes, de todas as ideias, de todas as classes, de todos, enfim. A riqueza do parlamento é esta diversificação que acaba sendo uma representação destes pouco mais de 430 quilômetros quadrados da nossa cidade, que não é muito grande, se pensarmos bem, e de 1.800.000 habitantes. E, neste sentido, Vossa Excelência apresenta hoje a denominação de um logradouro público, numa homenagem póstuma a José Seixas Júnior, o conhecido Mestre Zito, um dos logradouros públicos ainda não nominados desta nossa cidade. Por tudo o que o Mestre Zito foi e representou. E hoje se dá o valor às artes, a todas as matizes culturais, as lutas, a dança, a cultura. Então, de modo que é um reconhecimento da cidade de Curitiba, e nós, como vereadores, prefeito Gustavo Fruito, a maioria se irmana a esta homenagem, que deverá, obviamente, ser sancionada pelo prefeito, que Vossa Excelência dá a um daqueles que também professou, a exemplo do vereador Jorge Bernardi, que homenageou uma professora. O mestre de uma arte é um professor, aquele que professa, que ensina, que orienta. E este foi a vocação de Mestre Zito por sua passagem por esta terra e na nossa cidade de Curitiba. Parabéns, irmando-me a iniciativa. Obrigado, vereador Paulo Salamuni. Imediatamente eu passo a parte, primeiramente ao Edson Parolin, depois Mestre Pop. Parabéns, vereador Zé Maria. Eu conheci, juntamente com o Rudimar, o Mestre Tito, eles chegaram a fazer uma escolinha dentro do bairro do Parolim. Pessoa humilde, de bom coração. Você está de parabéns. E queria deixar uma sugestão. Lá no meu bairro, a Coab abriu grandes ruas e precisa ser dominada. E se caso for, seria uma honra ter o nome dele na nossa comunidade. Muito obrigado, e a sua indicação nos honra muito. Vamos, com certeza, pedir à nossa assessoria que imediatamente faça a indicação de um espaço no bairro do Parolim, também homenageando Vossa Excelência. Vereador Mestre Pop. Primeiramente, quero parabenizar pela iniciativa. E a palavra mestre, ela tem vários significados, entre elas comportamento, caráter, decência, dignidade e honradez. Esse Mestre Zito sempre teve. Eu conheci em 2001, numa oportunidade, como o Curitiba sempre sai na frente em muitas ações. Na época se iniciava em Curitiba o Meca World Vale Tudo. E o Zito era um grande atleta, um grande professor na época, que fazia parte da construção e da iniciação do crescimento da então conhecida mundialmente chutebox, liderado na época pelo Rafael Fedrigo e pelo Rudimar. Pelo Rafael, o mestre Rafael e o mestre Rudimar. E dentro desse trabalho de Muay Thai, dentro do seu tempo, o pouco que restava, Mestre Zito sempre teve uma dedicação na questão social. E até para os adultos, que são grandes nomes dentro da chutebox, o Zito teve uma representação gigantesca, ajudou na formação de caráter de muitos deles através do esporte. Eu tive a honra ainda de presenciar quando Vossa Excelência lhe entregou um título nessa Câmara, ele já debilitado em uma cadeira de roda,
Eu quase não o reconheci, né? Estava bastante fragilizado. Mas fica boa a lembrança do mestre Zito, e com certeza a família sempre o estimava, porque além de atleta era um bom cidadão. Então, parabéns pela iniciativa, e eu vou votar favorável com certeza. Nós precisamos de cada vez mais pessoas que deem oportunidade, principalmente para os menos favorecidos, ingressar na carreira do esporte. Parabéns. Obrigado, mestre Pop. Passo imediatamente a parte ao vereador Tico Kuzma. Obrigado, vereador Zé Maria. Cumprimento a Vossa Excelência pela iniciativa de deixar registrado na história de Curitiba o nome do mestre Zito. Na verdade, ele se utilizou do esporte para mudar a sua vida e com certeza mudou a vida de centenas, de milhares de pessoas nas academias em que ele participou. Também fico feliz em ver novamente que o mestre Rudimar Fedrigo também foi o responsável pela transformação do mestre Zito. Tantas e tantas histórias a gente sabe do mestre Rudimar transformando a vida das pessoas. Então, Vossa Excelência, nesse dia após a Olimpíada, homenageia uma pessoa que foi importante para a cidade de Curitiba, foi importante para o esporte e importante para o nosso país. Eu parabenizo novamente Vossa Excelência e conte com o nosso voto. Muito obrigado, vereador Tico Kuzma. Realmente, Vossa Excelência colocou bem. Mestre Rudimar escreveu e continua escrevendo a história do esporte na nossa capital. E no Brasil e no mundo, né? Porque quantos campeões passaram pelas mãos do mestre Rudimar? Exemplos desses nomes que eu falei, como Shogun, Ninja, Vanderlei Silva e outros mais. Vereador Tito Zeglin. Só para dizer para Vossa Excelência que nós acompanhamos o voto positivo, porque entendemos que o mestre Zito não é pela quantidade de anos que a pessoa vive, mas sim pelo que a pessoa faz. E ele morreu prematuramente, mas deixou um legado. Se a gente fosse fazer um cálculo aí, quantos jovens tiveram um rumo definido para o bem, graças à orientação do mestre Zito. E eu me recordo muito bem quando ele recebeu o mérito esportivo nesta casa, proposto por Vossa Excelência, quando ele esteve aqui recebendo este mérito. A alegria, o contentamento, ele motivava as pessoas, mesmo passando já por dificuldades, mas estava aqui. Senhor presidente, mais alegre 5 minutos por receber esta homenagem. Parabéns a Vossa Excelência, e aquilo que eu sempre tenho dito, é o reconhecimento com aquela pessoa que fez. A gente não apresenta um título, um nome de rua, simplesmente por apresentar. Muitas vezes a gente nem pensa se tem a rua disponível ou não, mas é deixar perpetuado na história o nome daquela pessoa que fez. E o Edson do Parolim lembrou muito bem. Vossa Excelência está de parabéns quando faz assim o comentários que recorda aquele bom trabalho que foi desenvolvido por esse que Vossa Excelência pretende homenagear. Muito obrigado, estaremos juntos. Muito obrigado, vereador Tito. Mais algum vereador se inscreveu e eu acabei esquecendo? Zé, não, vou fazer. Manfrão. Pois não, vereador Aldemir Manfrão. Agradeço o nobre vereador e parabenizo vossa iniciativa. A gente sabe que o esporte, em qualquer modalidade, ele traz benefício. E nada justo do que você, com esse projeto de Vossa Excelência, que a gente vote favorável, porque, na verdade, foi uma pessoa que muito fez por Curitiba, e tenho certeza que a comunidade curitibana ficará muito feliz de ter a honra no nome dele em algum logradouro público da nossa capital. Muito obrigado, então, a todos os apartes. Deu para a gente entender o amor e o carinho com que todos tinham com o mestre Zito, o reconhecimento dos nobres vereadores. E olha como é importante, vereador Tito Zeglin falou uma grande verdade. Quando a gente passar numa rua ou numa praça, e está lá a rua, né, o nome da rua com o nome do mestre Zito. E aí um dos nossos netos ou filhos dos nossos netos perguntarem: quem foi mestre Zito? Foi uma pessoa que salvou vidas através do seu trabalho, tirando crianças que poderiam ser aliciadas ao mundo das drogas, da prostituição ou coisa a mais. Ele teve a oportunidade de fazer esse trabalho de salvar muitas vidas, tornando essas crianças e jovens grandes campeões. Então, agradeço a todos a parte e peço o voto favorável.
A bancada de oposição vota favorável. Continua em discussão. Encerrada a discussão, em votação. Aí chegou a noite, aquele frio, olhei a igreja assim, 7 horas estava lá, está meio vazio. Mesmo quase que os mesmos dias, nós com mais ritmo, com mais certo. Foi para pegar? Eu pensei, poxa, me dá uma palavra 15 para 8. Vou tentar terminar na hora. Eu sempre não sei isso. Se eu levar mais de 30 minutos, 40 minutos, vai ser 45 minutos. Tranquilo, sem ninguém. Quando eu falei para eles, vocês têm perdido, vocês já estão me ouvindo aqui há 45 minutos, você vê que eles nem tinham se percebido. Tudo porque eu falei. Votação encerrada. 33 dos senhores vereadores votaram com a expressão sim, está aprovado. Encerrado a pauta, passamos à segunda parte da ordem do dia. O senhor secretário procederá à leitura das indicações e requerimentos que dependem da deliberação do plenário. Cristiano Santos justifica não comparecimento à segunda chamada na sessão do dia 17 de agosto de 2016. Justifica-se a ausência por estar em reunião nesse horário no bairro Pilarzinho, acompanhado de gestores públicos e integrantes da Associação de Moradores da Vila Justiça. Em votação, os senhores vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão. Aprovado. Giovanni Fernandes justifica não comparecimento à segunda chamada da sessão do dia 17 de agosto de 2016. O vereador não respondeu à segunda chamada, pois se ausentou do plenário por 10 minutos para ir até o seu gabinete. Em votação. Senhores vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão. Voto contrário. Aprovado com voto contrário da professora Josete. Jairo Marcelino solicita votos de aplausos e congratulações à Clínica Gandhi, Grupo de Atendimento Domiciliar Hospitalar Integrado Limitada. Em discussão. Encerrada a discussão, em votação. Vereadores favoráveis permaneçam como estão. Aprovado. Johnny Estica justifica o não comparecimento à primeira chamada da sessão do dia 17 de agosto. O vereador encontrava-se ao lado do plenário, atrasando-se em 10 minutos em relação à primeira chamada. Em votação. Senhores vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão. Voto contrário. Aprovado com voto contrário da professora Josete. Chico do Beraba solicita licença para tratar de assunto particular a partir do dia 23 de agosto de 2016 até 29 de setembro de 2016. Em discussão. Não, vou votar contra. Não vou discutir nada. Licença sem ônus. Não interessa. Senhores vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão. Aprovado. Voto contrário. Voto contrário da professora Josete. Encerrada a segunda parte da ordem do dia, passamos ao grande expediente. Há acordo? Senhor presidente, há acordo. Eu gostaria de saber se há acordo. Eu gostaria de saber com os outros componentes. Senhores líderes que forem favoráveis permaneçam como estão. Há acordo das lideranças. Se é acordo, então eu vou abrir mão, então. Pedimos aos senhores vereadores que registrem as suas presenças, por gentileza. 9216 0273. Olha o jeito que o cara escreveu o seu. Aí, ó. Senhores vereadores, registrando suas presenças. Vereadora Julieta.
Chicarelli. Estamos aguardando os senhores vereadores para registrarem suas presenças. Vamos fazer assim, eu chego. Senhor secretário, fará a rechamada dos senhores vereadores. Cristiano Santos. Ausente, 37 presentes e 1 ausente, senhor presidente. Pastor João mandou abraço para o senhor. Ninguém mais desejando fazer uso da palavra, damos por encerrada a presente sessão, convocando outra ordinária para amanhã, com a ordem do dia publicada no Diário da Câmara. Está encerrada a sessão.